Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Débora Rendock, estou no nono período do curso de agronomia e hoje trago para vocês este vídeo referente ao tema Exemplos práticos de oportunidades para o desenvolvimento da energia da biomassa na agricultura. Bom, antes de iniciarmos o tema, precisamos contextualizar o que é a biomassa. A apostila de energia na agricultura, criada pelo professor Jorge Moretti, define a biomassa no contexto energético como todos os derivados de organismos vivos, sejam eles animais ou plantas, utilizados como combustíveis para a produção de combustíveis ou para a geração de energia. A biomassa vinda de resíduos agrícolas e animais apresenta um grande potencial para a geração de energia limpa e renovável, especialmente no setor agrícola. Como primeiro exemplo, eu trouxe aqui para vocês o setor sucroalcooleiro. Para a geração de energia, podemos utilizar quatro produtos considerados restos nas usinas. O primeiro é o bagaço da cana-de-açúcar, o segundo é a palha da cana-de-açúcar, o terceiro é a torta de filtro e o quarto é a vinhaça. Eu também trouxe exemplos de usinas que utilizam esses resíduos para a produção de energia elétrica. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês aqui é a usina Santa Terezinha, com diversas unidades no Paraná e uma no Rio Grande do Sul. O segundo exemplo é a usina Raízen, que possui várias unidades em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Argentina. E o terceiro e último exemplo que eu trouxe para vocês é a usina Ativos, com unidades em São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agora, falando especificamente sobre cada um desses resíduos, na primeira imagem aqui, a gente tem o bagaço da cana-de-açúcar, que nada mais é do que o que sobra quando o caldo de cana é retirado. Então, depois que o caldo de cana é retirado, sobra essa parte do como, né, essa parte fibrosa do como, que é o bagaço da cana-de-açúcar. O segundo exemplo é a palha de cana-de-açúcar. Quando há o corte da cana, são geralmente retiradas todas as folhas, e a palha da cana-de-açúcar são todas essas folhas que sobram no campo, são recolhidas para a produção de energia elétrica. O terceiro exemplo, a gente tem a torta de filtro. A torta de filtro é um subproduto sólido gerado durante o processo de produção de açúcar, resultante da filtração do caldo extraído da cana. É um resíduo rico em fósforo e também podendo ser utilizado como fertilizante. E por último, né, aqui na imagem 4, a gente tem a vinhaça, que resumidamente é a parte líquida que sobra da destilação do caldo de cana para formar o etanol. Também pode ser usado como fertilizante porque é um resíduo rico em potássio. Agora eu vou falar do processo, né, de como que é o processo para formar energia elétrica através da biomassa da cana-de-açúcar, né. Primeiro eu vou falar do bagaço da cana-de-açúcar e da palha, que são resíduos que são utilizados de uma maneira parecida, né. O bagaço ou a palha de cana-de-açúcar geralmente são transportados para caldeiras industriais, onde eles são queimados em altas temperaturas. A queima do bagaço gera um grande calor que é utilizado para transformar a água em vapor sob alta pressão. Esse vapor é direcionado para uma turbina, fazendo com que ela gire. A rotação da turbina aciona um gerador elétrico, convertendo a energia mecânica em energia elétrica. Então, é tudo o que acontece nessa imagem. Aqui no número 1, a gente tem a retirada do caldo da cana. No número 2, aqui a gente tem a caldeira. No número 3, a gente tem a turbina. E no número 4, o gerador com a distribuição de energia elétrica tanto para a usina quanto para a venda externa. Agora eu vou falar do processo de produção de energia elétrica para a vinhaça e torta de filtro, que também os processos são muito parecidos, né? Os resíduos, eles são inseridos em um biodigestor, que é um local sem oxigênio, onde as bactérias anaeróbicas realizam a decomposição da matéria orgânica desses resíduos. O gás metano produzido, né, vai para a superfície de biodigestores e é levado por dutos até os motogeradores, onde ele é queimado, né, esse biogás, esse metano é queimado para gerar a energia elétrica, ou ele pode ser utilizado, né, em caldeiras para a produção de vapor. Então, o biogás também pode ser queimado para a produção de vapor. Essa produção de energia, né, nas usinas faz elas serem autossuficientes, né? Elas se sustentam com energia elétrica e elas podem vender o excedente para a Eletrobras. Agora eu vou trazer outro exemplo aqui para vocês, que é sobre a produção de energia elétrica pelo setor pecuário.
A gente pode produzir energia elétrica através do esterco bovino leiteiro de corte, pelo esterco suíno, pelo esterco de animais no geral, como frango, e diversos outros animais. A gente tem dois exemplos aqui de empresas que realizam, né, essa produção de energia elétrica por resíduos de animais, que é uma cooperativa Aurora, que é localizada aqui no Paraná, né? Tem unidades no Paraná, em Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, e tem a JBS, que tem unidades no Brasil inteiro, né? Que é uma produtora de carne com marcas como a Friboi, Seara, isso. Da mesma forma, né, que a vinhaça e torta de filtro, a produção de energia elétrica por esterco de animais vai ser por biodigestão em ambientes sem oxigênio. O processo resulta no biogás que é queimado para gerar a eletricidade. Então, aqui na imagem a gente tem os animais, né, os resíduos que vão vir deles, né, vai ser colocado em biodigestores, vai produzir o biogás e esse biogás ele vai ser queimado, né, para a produção de energia elétrica. Aqui eu trouxe alguns exemplos de biodigestores, né, para propriedades de menor escala, né? Esses biodigestores podem ser instalados em propriedades pequenas, né, pequenas de médio porte. A primeira imagem aqui a gente tem um biodigestor de bolsa, né? A segunda imagem a gente tem um biodigestor mais adaptado com materiais que podem ser encontrados em materiais de construção. São materiais bem acessíveis e com uma construção adequada a gente consegue ter um biodigestor eficiente na própria casa. Nessa segunda imagem, eu trouxe exemplos de biodigestores de maior escala. Nessas imagens aqui, esses biodigestores são utilizados em empresas, em grandes propriedades que produzem muita, né, uma grande quantidade de esterco para ser usado nesses biodigestores. Agora, outro exemplo, né, de uso da biomassa na produção de energia elétrica é no setor agrícola no geral. Né? A gente pode produzir energia nesse setor agrícola por materiais como a casca de arroz, com o resto de hortaliças e também como palha de trigo, milho e demais cereais. Eu vou falar agora especificamente sobre a casca de arroz, né? A casca de arroz, ela é bem rica em lignina e celulose, então ela é um excelente combustível para as caldeiras, né? Para a produção de energia. O processo envolve a queima da casca de arroz em caldeiras, gerando um vapor. Esse vapor, sob alta pressão, movimenta turbinas, que por sua vez acionam geradores de eletricidade. Esse processo é bem similar ao utilizado em usinas termoelétricas convencionais, porém a fonte de combustível é completamente renovável e de baixo impacto ambiental. Aqui nada é perdido, né? Então as cinzas queimadas, né, da casca de arroz, elas podem ser reaproveitadas para a produção de tijolos. Uma empresa que faz muito isso é a empresa Fumacense Alimentos, né, que é uma produtora de arroz localizada em Santa Catarina, né? Então ela usa o resíduo de arroz para produzir energia elétrica, ela é autossuficiente em energia elétrica e também vende o excedente para fora. E da mesma forma, né, que a casca de arroz pode ser queimada, as outras palhas de outros cereais, como milho, trigo, né, eles também são utilizados da mesma forma que a casca de arroz. Então, é assim que produz energia por casca de cereais. Casca ou palha, tanto faz. Para as verduras e hortaliças, né, o processo é igual ao processo da vinhaça e dos resíduos pecuários, que é por biodigestão anaeróbica e produção de biogás. Aqui eu trouxe uma notícia relacionada sobre a combinação do lodo de esgoto e resíduos orgânicos sendo aproveitados para a produção de biogás. Essa é uma parceria, né? Essa notícia é sobre uma parceria da Sanepar, CS Bioenergia e Ceasa do Paraná, onde a Sanepar fornece o lodo de esgoto, né? E o Ceasa do Paraná vai fornecer todos os resíduos de hortaliças para colocar no biodigestor e formar o biogás e produzir a energia. Por último, né, e não menos importante, eu trouxe o exemplo da indústria de papel e celulose, que ela pode produzir energia elétrica por vários resíduos também. O primeiro é o licor negro, o segundo é resíduos de madeira, como casca de árvore, serragem e galhos, e o terceiro é por lenha mesmo, né? Em termoelétricas. Os resíduos de madeira, como casca de árvore ali, eles podem ser queimados, então a energia pode ser produzida através da combustão ali, para aquecer e formar o vapor para produzir energia elétrica, né? As termoelétricas é parecido.
O licor negro é um pouco diferente. Falando agora do licor negro, né? Ele é um líquido escuro, espesso e rico em compostos orgânicos e inorgânicos. É um subproduto do processo de craft de produção de celulose. Esse processo de craft é o método mais comum para a produção de polpa de celulose, onde a madeira é transformada em pequenos pedaços, cozidas em um digestor sobre alta temperatura e pressão na presença do licor branco, que é uma solução aquosa contendo hidróxido de sódio e sulfeto de sódio. Durante esse cozimento, a lignina é dissolvida e fragmentada, separando as fibras de celulose. A solução resultante desse cozimento, né, ele é o licor negro. Para a geração de energia com um licor negro, né, ele é basicamente queimado em caldeiras de recuperação, né, liberando uma grande quantidade de calor. Esse calor gerado transforma a água em vapor sob alta pressão. Esse vapor sob alta pressão movimenta as turbinas que estão acopladas a geradores elétricos, né? E essa energia mecânica gerada, né? Ela vai ser convertida em energia elétrica. Então é assim que o licor negro é utilizado. Ele é queimado em caldeiras especiais, né? Ele é um produto muito utilizado na indústria madeireira, né? Muito utilizado. E tanto que é mais utilizado assim que os resíduos de madeira, né? Porque se ele for liberado no ambiente, ele é considerado tóxico para o meio ambiente. Então, ele é utilizado de uma maneira que não polua o meio ambiente, né? Então, o reaproveitamento desse licor negro é de uma maneira limpa, né? Acaba produzindo energia elétrica de uma maneira limpa e não descartando esse resíduo no meio ambiente. E por último, eu trouxe algumas curiosidades que não é tão relacionado com a agricultura, mas é interessante, né? Que é a produção de energia elétrica pelo lodo de esgoto, né? A gente tem aqui no Paraná mesmo, aqui em Curitiba, a estação de tratamento de esgoto Belém, né? Que ela trata o esgoto e os resíduos orgânicos desse esgoto são colocados em biodigestores para a produção de energia elétrica, né? Produz o biogás e posteriormente é convertido em energia elétrica. Em São Paulo, a gente também tem a estação de tratamento de esgoto do Ribeirão Preto, que faz a mesma coisa por biodigestão, ela acaba por gerar energia elétrica. Os resíduos urbanos também podem ser transformados em energia elétrica, então a gente tem várias alternativas sustentáveis aqui para a produção de energia, além da biomassa, né, que é gerada pela agricultura. Então é isso, pessoal. Essas são minhas referências que eu utilizei no vídeo. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.